Shalom, queridos. Shabbat Shalom a todos. Vamos fazer um momento aqui, uma live nesse Shabbat. Mas primeiro vamos ver quem está aí ligado, para que possamos bater um papo nessa tarde aqui a respeito das coisas de Deus. Você vai chegando por aí. Vamos conversar um pouquinho, aproveitando essa tarde de Shabbat, para trazer uma instrução para o seu coração. Deixa eu ver quem está chegando por aqui. Shalom. Passa rapidinho, tem bastante gente aqui. Shabbat Shalom. Tá, o som tá bom para quem está me ouvindo aí? Tá bem audível aí, tá bom o som? Às vezes eu uso o fone aqui, ajuda em um aspecto. Então você que puder aí dar o feedback, já alguém, Alessandro aqui já falou que tá bom o som, ótimo. Queridos, não sei o que você... Eu tenho uma palavra aqui para trazer para vocês, mas uma coisa que geralmente eu não faço, né? É perguntar o que vocês querem saber, né? A gente tem conversado muito sobre a Torá no coração, temos falado sobre Sião, somos restauradores apostólicos da palavra de Sião e temos falado muito sobre esse entendimento e às vezes fica muita dúvida, né? A gente fala sobre altares, fala sobre portais, sobre o tribunal celestial, mas tudo isso são identificações na vida das pessoas para que elas possam, de fato, serem liberadas, porque libertação, preste muita atenção nisso, libertação não é o que sai de você, mas o que entra. Então, quando nós estamos falando sobre essas coisas, nós estamos ensinando você a limpar a sua vida, a conectar diretamente com o que é santo, ter uma conduta de santidade, para que você possa receber tudo aquilo que o Senhor, através do Espírito Santo, já proporcionou para você. Mas a religiosidade que muitas vezes está na cabeça das pessoas, elas pensam que tudo é automatizado, né? Que basta eu chegar num culto, levantar minha mão e dizer sim para Jesus, e a partir dali eu sigo minha vida da mesma forma e deixa Jesus ir trabalhando. E não é assim. Certo? Olha aí, falando sobre batalha. É mais ou menos o que estamos conversando já aqui. Então eu quero pedir para você aí, vai compartilhando, pega esse aviãozinho e manda para o máximo de pessoas que você puder. E aí nós vamos conversando nessa tarde. Eu estou aqui na casa do meu sogro e da minha sogra, achei um espacinho aqui para conversar. No Shabbat eu tenho momentos de descanso, né? Há pouco eu estava, como diz não sei se você fala de onde você é, aqui o gaúcho tem esse costume de falar cestear, né? Eu almocei, fui deitar, estava descansando, e para mim tem sido bom porque no Shabbat, sempre quando eu descanso no Shabbat, o Senhor me dá sonhos, me dá direcionamentos no Espírito. E isso é importante também, é uma prática que eu te aconselho. Descanse. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas o senhor não guarda o Shabbat e está aí agora fazendo live? Claro que eu guardo o Shabbat, por isso que eu estou fazendo live, para poder estar abençoando aí sua vida. Quando estamos em ambientes onde falamos de Deus, as pessoas não gostam. O que fazer? Por isso que é importante, gente, boa pergunta, que eu não consegui ver o nome de quem fez, mas olha só, a respeito de Deus, nós temos que falar o mínimo possível. Eu sei que isso pode até chocar a tua concepção, mas a respeito de Deus você fala o mínimo possível. É melhor você
No caso, viver a palavra. Deixa eu só ver como é que... Me fala como é que fica o som aqui. Vê se ficou melhor ou ficou pior. Como é que ficou o som aí? Tá? Porque eu estava ouvindo muito minha voz aqui no retorno. Vê se está bom, se continua bom, continua assim. Tá? Então, olha só. A respeito da pergunta, nós temos que viver mais. O som tá bom, obrigado. Nós somos, o apóstolo Paulo diz que nós somos a carta viva, escrita pelo Senhor. Então, fale menos de Jesus no lugar onde você estiver e viva mais. Viva mais. E as pessoas serão impactadas pela vida de Deus em você. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo um texto que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. E assim, olha só, e assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te rodeiam. Salvará tanto. Então, está mais relacionado a você cuidar da sua vida do que querer cuidar da vida dos outros. Pastor, que palavra bruta. Não é palavra bruta. É que nós evangélicos, né, que vemos essa doutrina evangélica, a gente está mais preocupado em cuidar da vida dos outros, muitas vezes, do que cuidar da nossa própria vida. A gente se torna vigias da vida das pessoas e pouco sequer cuida da sua própria vida. E isso é muito prejudicial. É por isso que, em muitos termos, as pessoas não querem conviver conosco. Estou ligando aqui o notebook para mim achar uns versículos aqui quando eu falar, para você não ficar absorto aí. Certo? Queridos, estamos aqui no bate-papo. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o tema da palavra, hoje já estamos falando sobre ela. Então, é isso aí que é importante. Tá? Quem disse para você que nós temos que ficar falando o tempo todo? Daí você vai citar para mim, talvez você não saiba nem de cor, mas eu sei. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Certo? Ok. Vamos achar aqui o texto bíblico. E aí você vai ficar um pouco chocado aqui. Olha o que está escrito aqui. Verso 19. Portanto, ide, Mateus 28, 19. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Tá? Eu não sei se eu posso falar isso aqui numa live aberta, né? Mas eu vou seguir o que está escrito aqui, tá? Eu estudo os originais da palavra, tá? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Se chegar a 100 pessoas aí, tá em 60 e poucos. Compartilha, eu falo o versículo certo, como é que está escrito no original. Tá? Agora olha lá, o verso 20. Não sei se você está interessado em saber sobre isso. Também de repente é só coisa da minha cabeça como estudioso. E você não está nem aí pro negócio, né? Então, vamos lá. Nós estamos falando aqui então a respeito do falar da palavra de Deus, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha que interessante aqui. Olha que interessante. Eu sei que você nunca olhou com por essa ótica. Porque a gente entende que falar de Jesus é sair batendo aí. De porta em porta, aceita Jesus, se arrependa, aquele evangelismo de impacto, né? Que tu dá um soco na cara da pessoa e joga ela no inferno e diz que se ela não aceitar Jesus ou não aceitar a tua religião, ela vai para o inferno. É o que a maioria do pessoal sabe fazer, né? O inferno não é o palco do evangelho. As pessoas pregam mais o inferno, né?
no sentido de assustar alguém, para que com medo ela saia de lá. Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos que não creem em Yeshua já estão lá. Não, peraí, pastor, peraí. Como assim que está todo mundo no inferno? Tá? Anota aí. Tem alguém que pode escrever para nós aí? Escreve aí. Escreve aí para você ver. Escreve. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Pronto. Então, para que falar para o ímpio, ou para quem você quer evangelizar, que ele vai ir para o inferno se ele já está lá? Fala uma novidade, querido. Fala alguma coisa. Boas novas, as boas novas do Evangelho é que eles estão no inferno, mas podem sair de lá. O que tem de boa nova? Eu dizer assim, ó, tu é um condenado, tu é um sem vergonha, safado, desgraçado, você vai morrer. Cadê a boa nova aí? Mas esse é o evangelismo. Esse é o evangelismo que a igreja usa. Sabe qual é a boa nova? É eu ser a carta viva, onde a pessoa olha para mim e diz assim, epa, ele carrega algo que eu desconheço, ele tem uma paz que excede o entendimento, que eu não consigo entender o que está acontecendo. Mesmo em meio à turbulência, esse cara continua, essa mulher continua andando aí sereno, tranquilo em algumas situações. Não estou dizendo que não virão aflições, mas é diferente. Mas voltando aqui para o texto, está com 87 pessoas aqui. Queridos, eu sei que eu falei de surpresa aqui, mas hoje é Shabat. Ou está todo mundo guardando o Shabat e dormindo, eu estou alegre, ou o pessoal tá fraco aqui no movimento. As lives são sempre 180, 200, 250 pessoas. Agora que não deu 100, eu não vou entregar os mistérios aí, né? Vou ficar falando só no rasinho aqui para ti. É porque, o pastor está fazendo, que audiência? Não, que audiência? Eu estava dormindo ali, estava descansando, levantei aqui e vim falar um pouco com vocês. Saudade de falar com o povo, que fiquei numa correria toda aí, viajando esses dias. São Paulo, fui 2 vezes a São Paulo, ministrando em seminários, foi muito bom. E a gente sente esse desejo de estar junto aqui, né, nas lives também. Tá? Mas que é muito mais gente do que isso, Então a gente já vai se acostumando com um público maior que tem sede de ouvir o que a gente vai falar. Olha aí, alguém falando que fez o primeiro Shabat aí, ó, glória a Deus. Vamos lá, pega esse aviãozinho aqui, ó. Eu vou apertar aqui no lado também, vamos começar por mim, né? Vamos enviar aqui para umas pessoas. Deixa eu ver aqui. Nem sei quem é que eu estou enviando aqui, está aparecendo na minha frente, vou mandando. Tomara que queiram ver o que eu estou falando. Já vai mandando aí. Eu sempre digo, mando para umas 7 pessoas, eu estou mandando para umas 30 aqui, ó. Se tu mandar para 30, a coisa muda já aí. Enviado. Tá? Alguém diz, pastor, vem para o Rio de Janeiro. Eu não sei como é que está a minha equipe, a equipe que faz a agenda aí. Mas nós vamos estar no Rio. Tinha uma agenda para o Rio no início. Tá, como é que é? Tá ruim aqui a voz? Tá ruim Pessoal, sempre dá um feedback aqui, por favor. Se tá bom o som, como é que tá? O pessoal tinha dito que tava legal. Tô confiante que tá tudo bem. Vamos lá. Hélio, maravilha. Sedentos para escutar, é isso aí. E não se trata de mim, se trata da Torá, se trata da palavra de Deus. Ninguém tem que estar sedento para me escutar eu sedento para escutar a palavra, isso aí, Hélio. Tá bom? Pessoas dizendo que o som está bom, ótimo. Então seguimos aqui. A irmã que falou ali deve ser o seu celular mesmo. Tá? Pessoal, 92, vamos lá, vamos romper esse. Coloca aí mais. Pega esse aviãozinho e manda para mais umas 30 pessoas, cada um de vocês aí. Pois bem, então nós estamos falando. Alguém fez uma pergunta aqui. É uma live livre hoje aqui, né? Uma conversa. E aí alguém perguntou, né? Eu não entendo, às vezes eu chego nos lugares, começo a falar a palavra, as pessoas ficam desconfortáveis. Daí eu estou explicando, através de Mateus 28, 19, que é um texto que você conhece.
ide, pregai, né, fazer discípulos. Eu vou ensinar para você alguma coisa aqui. Olha só. Nós somos ensinados que boa nova é pregar, então falar para a pessoa que ela dá uma realidade que ela está. A boa... Shabbat Shalom, meu amigo. O profeta Wendel Medina ali. Então ficar falando a respeito de uma situação que já é realidade não vai trazer para nós uma novidade de vida. Porque se há uma boa nova, o que nós estamos falando é que tem algo que eu não conheço. E esse algo que eu não conheço é algo que eu não desfruto, é algo que ainda tem que ser uma novidade para mim. Porque senão ele não tem sentido. O profeta apareceu por aí. Como é que você está aí? Como é que está seu tempo aí, profeta? Vamos dar uma olhada. Eu sei que ele estava fazendo uma formação. Ele falou comigo hoje pela manhã. Tá. Tem um tempinho aí? Deixa eu ver. Eu não achei ele aqui agora. Então, o que acontece? Nós temos que falar de uma nova. Uma boa nova. Onde a nossa vida seja a carta que as pessoas leem, não apenas o nosso discurso. Porque se você falar de Jesus, você falar das coisas do reino, e na sua realidade de vida as pessoas não enxergarem, é mais um discurso de hipocrisia. Se a tua palavra está apenas em apontar os defeitos e os erros das pessoas, não tem novidade nenhuma, não tem papel nenhum aqui de renovação. Já são mais de 100? Olha aí, ó. Deixa eu ver quem falou aqui. Regiane, né? Regiane já me alertou, já somos mais de 100. 101 aqui apareceu para mim, né? Muito bom, o pessoal tá ligado. Então, olha só. O que nós precisamos compreender? O texto aqui, querido, só para você entender, eu vou largar essa e sair correndo e não me peça explicação. Venha estudar comigo se tu quiser explicação sobre isso. Mas olha só. Vou ler o texto de novo. Portanto, ide. Esse ide é um imperativo na língua grega, aqui no grego, né? Quer dizer, indo, aonde você passar. Faça discípulos de todas as nações. Quando fala de todas as nações, há um segredo aqui. Há um segredo aqui. Está falando de nações. O nosso discurso de evangelismo está organizado às nações, e não apenas às pessoas. Porque cada vez que se fala em nações, está falando de um reino que está por vir. Isaías capítulo 2, verso 2, por isso que a gente fala muito sobre Sião. Fala que nos últimos dias, o monte Sião será elevado acima de todos. Então, será elevado acima de todas as nações. O nosso papel de falar para as nações é literalmente irmos a lugares aonde o evangelho, ou seja, domínios aonde o evangelho não entrou. É muito mais do que você falar a pessoas e dizer assim, se converta, larga essa vida, faça aquilo, faça isso. É você vivendo aonde você está, indo aonde você trabalha, na esfera da sociedade em qual você faz parte. Preste atenção. Você se tornar uma voz profética e apostólica de transformação para as nações. Ao ponto de que todos desejem aquilo que você carrega, todos vejam que o Deus que você serve é um Deus maior do que aqueles deuses que eles estão acostumados a servir. Você está entendendo o que eu estou explicando? E o que eu disse que não está escrito no original é isso aqui que vai te escandalizar um pouquinho, né? Batizando-os em nome de Yeshua. Ponto. Só isso. É o que está escrito no original. E você vai dizer assim, tá, mas aqui está escrito o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no original está escrito batizando-os em nome de Yeshua. Pronto. Agora, em nome do Mashiach, você batiza, ou batizando-os no Mashiach, ou colocando eles dentro do Mashiach e o Mashiach dentro deles. E ensinando a guardar todas as coisas
ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que todas as coisas, olha só que o próprio Senhor Jesus está dizendo assim, e você vai ter que guardar e vai ter que ensinar as pessoas a guardarem. Ensinando-os a guardar todas as coisas. E aí, tem coisa vindo na minha cabeça aqui que eu não posso falar ainda aqui. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Alguém, essa semana, por dizer que eu estava lendo a Torá, fui repreendido. Eis a pessoa que te repreendeu, não é uma boa companhia para você estar. Complicou, pastor, foi minha esposa, então, a hora para que ela se converta. Foi meu pai, a hora para que se converta. Todo que rejeita a Torá, rejeita Yeshua, porque ele é a Torá. A palavra Torá, alguns traduzem simplesmente como lei, mas também vem da palavra davar, da palavra criadora. A palavra é a lei de Deus, é a voz ativa na terra, é Deus agindo em todo o aspecto, certo? O pessoal fica muito acostumado com o grego, aí fica dizendo que é logos, o verbo e um monte de coisa aí, mas quando fala Torá, foi um pastor amigo, pois é, o pobre pastor deve estar cheio aí da teologia grega dentro da cabeça, como um dia eu fui também. Então eu não bato nesse povo, mas eu peço que Deus traga revelação. Só que se alguém tivesse falado para mim como eu falo para todo mundo hoje em dia, jamais eu teria confrontado. Se alguém me explicasse como eu explico hoje em dia, seria desatador na minha vida muito mais cedo. Graças a Deus que tudo tem o seu tempo, né? Então, olha só, queridos, falando a esse respeito, você precisa compreender, então, que o nosso chamado é sempre para nações. Envolve reino, envolve um momento onde você se torna aquilo que você prega. Você precisa se tornar aquilo que você prega. As pessoas estão muito preocupadas em dar conselhos, dar opiniões, em pegar um texto bíblico e ficar aplicando como se fosse, sei lá, acho que nem com gibi fazem isso, mas hoje em dia o pessoal pega a Bíblia, não sabe nada e fica querendo ensinar os outros. Queridos, deixa eu te dar algo aqui. Responde aí para mim. A Bíblia, o que é a Bíblia para você? Você vai responder, eu vou te dar duas opções aqui. O que é a Bíblia para você? A Bíblia é um livro do cristianismo, manual de fé e prática do cristianismo, ou é um livro para a humanidade? Escreve para mim. A Bíblia é um livro do cristianismo ou um manual da humanidade? É para o cristão ou para a humanidade? Estão respondendo agora, para a humanidade. Humanidade. Eu não gosto da expressão manual, querido, tá? Todo mundo escrevendo em manual da humanidade, manual da humanidade. Não, a Bíblia não é para todos que creem em Deus, não. Manual da humanidade, vai colocando aí, vai colocando. É para a humanidade. É o livro da humanidade. Agora escute isso. Queridos, a palavra de Deus ela é uma direção do céu para a terra. É o manual da humanidade,
Talvez até possamos chamar. Mas deixa eu só te dar uma ideia aqui. Quantos de vocês já compraram um celular? Eu estou com um aqui na frente, né? Fazendo essa transmissão. Quantos leram o manual que compraram? Ou seja lá, você comprou um notebook. Quantos leram o manual do notebook? O detalhe é que ninguém lê manual nenhum. Você pode até pesquisar partes, mas agora se você disser que eu comprei, alguém colocou parcial, isso aí está sendo... Eu leio o manual e vou... Não, são raros, né? Mas a maioria não. A maioria lê o que é necessário, como algumas coisas que estão ali. Sabe o que acontece? É que o manual é uma escrita externa. Então, o que está, vamos dizer assim, colocado num espaço para que você possa acessar. Qual é o papel do Espírito Santo? Agora preste atenção no que eu vou dizer. Antes de existir a Bíblia escrita que nós temos, já existia a Torá espiritual eterna. Como assim? A Gabriele ali, discípula. Eu sei, Gabriela, é que a Gabriela tinha até uma fama de ser nerd, né? Ela lê, pensa numa menina que lê tudo. Ela lê, acho que até tiver em outra língua, inglês, até chinês, ela é capaz de ler todo o manual. Para ela não serve. E agora pergunta para ela, uma menina crente. Porque se ela lê manual, ela lê o outro manual também que eu ensino, que é a Bíblia. Está conosco desde a adolescência aí. Então, olha só. Então, o que nós precisamos entender? Que essa Torá eterna, queridos, ela sempre esteve presente. E Deus se revelava, né, para o homem de diversas maneiras. Diversas maneiras. Quais as maneiras? A Bíblia fala diversas maneiras. Hebreus 1. Então, não é meu foco aqui dizer quais são as maneiras, né? Mas ele se revelava. Chegou um momento em que o povo, então, precisou... não sei se você já ouviu falar, mas dos mandamentos de Noé. Existem mandamentos de Noé, antes dos 10 mandamentos. Então, você vai ver que essa Torá eterna, ela falava com o povo de diversas formas, até que veio então a Torá escrita. A Torá escrita então foi dada no Sinai. A Torá escrita. O que é a Torá escrita? É a lei do Senhor, os 10 mandamentos e os 613 preceitos que estão contidos nos 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Certo? Está todo mundo comigo aqui? Aí essa foi dita pelo próprio Deus. A palavra diz que o próprio Deus escreveu. Um anjo escreveu, na verdade, o que Deus citou. Ok? A porção da Bíblia que fala diretamente da voz de Deus é a Torá. Escute isso com muita atenção. Escute isso com muita atenção. Qual é a parte da Bíblia que diretamente foi escrita por Deus? Escreva aí para mim. Eu vou te dar a resposta. Torá. Tá? Então, qual é a única parte da Bíblia que foi diretamente escrita por Deus? Escreve aí para mim. Tem 115 caindo aqui. Pessoal, começa a falar do Torá, já começa a cair. Vamos ver se tu consegue escrever aí. Qual é a única parte da Bíblia, desse compêndio que nós temos, que foi escrito diretamente por Deus? Não, queridos, escreve aí. Torá. Queridos, Torá. Eu estou falando aqui. Eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar a resposta e depois vou perguntar. A única parte escrita diretamente por Deus da Bíblia foi a Torá. Ele escreveu, mandou escrever a Torá. Agora tu vai escrever para mim, eu vou perguntar para você qual é a única parte da Bíblia que foi escrita por Deus. Você vai escrever para mim aí, Torá.
Agora que tu aprendeu, escreve. Mesmo que tu não sabia, escreve mesmo. Estou aprendendo. Não é os 10 mandamentos não, querido. É Torá. A Torá foi escrita por Deus. Ditada por Deus. Agora, você está vendo o enrosco que a sociedade está, principalmente o povo evangélico que diz que o Antigo Testamento não presta? Que não serve para nada? Eu vi pastores que podem dizer assim, não, isso não é ensino não, pastor, está enganado. Pastores brigando comigo aqui online, dizendo que não sei o que lá, que isso aí já passou, seu judaizante, seu herege. Porque eu estou dizendo que tem que estudar a Bíblia, me chamam de herege. Porque eu estou falando da Torá que foi escrito para o povo hebreu, Moisés hebreu, líder do povo hebreu, da onde saíram os judeus, o povo hebreu. Aí se eu falo que a Bíblia é hebraica, herege! Gente, é muita coisa para minha cabeça. Eu fico olhando, é triste isso, né? Então, ok? Então, não vou pormenorizar aqui, para você entender. Ó, aprenda algo. Torá, então. O que é Torá? Torá quer dizer lei. É a palavra revelada de Deus. É a palavra que ele mesmo citou. Ok? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Toda ela contém palavras que o próprio Senhor organizou. Tá? Aí alguém vai dizer assim, não, mas ali tem narrativas, Não. Os 5 livros falam exatamente do que Deus deu no Sinai. Certo? Ótimo. Não dá tempo, isso aqui não é uma aula, não é a Davar Academy. Se você quer estudar comigo sobre isso, vai para a Davar Academy. Coloca aí depois lá no direct da Davar Academy, a gente matricula você lá e você entra para estudar conosco. Certo? Então, a Torá, agora escuta outra expressão. Taná. Sabe o que significa Taná? Taná é um acróstico das porções do Antigo Testamento que o judeu estuda, que é a Torá, Nevim e Ketuvim. Nevim e Ketuvim, tá? Que são os escritos e os profetas. Alguém escreveu ali, adquiria Taná. Então a Taná não é uma palavra hebraica, é um acróstico, onde contempla os 5 livros, os profetas, que nós chamamos de maiores e menores, mas são todos eles, os maiores por porções escritas, Isaías, Jeremias e todo esse povo, e os menores, Amós, Abadias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, esses são os profetas menores, certo? Entendido aí? Então toda essa parte é Taná, que para nós é o Antigo Testamento. Envolve também os escritos Salmos, Provérbios, Eclesiastes e mais algumas partes ali, tá? Dos livros que não citamos aqui, que não são profetas, tá bom? Então, isso aí é a parte da Taná. O que é a Taná, então? É a porção da lei junto com os escritos e os proféticos. Mas o que são os escritos e os proféticos? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Se tu aprender isso aqui, querido, hoje, eu ganhei meu Shabat. O que é a diferença de Paraxá e Taná? Paraxá é porção. Escuta isso, olha só. Paraxá são colunas, porque a Torá foi escrita em rolo, em colunas, que se lê da direita para a esquerda no hebraico. Colunas assim. Cada coluna tem 54 colunas. São 54 paraxás. Parashots, né? Na verdade, que é o plural do paraxá. Paraxá é porção. O judeu tem o costume de ler uma porção semanal. São 52 semanas no ano, mais 2 que são extras que eles acrescentam. Ok? Então, são 54 paraxás. 54 colunas que você vai ler semanalmente durante o ano todo para estudar. E daí tem mais a Haftará, que é a porção da Haftará, que é a porção dos escritos e dos proféticos que são colocados juntos. Estão entendendo comigo, hein? Tá ok? Compreenderam isso? Então agora eu expliquei o que é paraxá para você não ficar perdido. Paraxá quer dizer porção.
Tá? Parashá quer dizer porção. Isso aqui é uma aula, eu tenho prazer em falar disso aqui, porque se é uma coisa que eu posso falar da Torá no Shabat, não é serviço. Tá? Não quebra o Shabat. Olha só. Todo mundo comigo? Torá, 5 livros escritos pelo próprio Deus, ditados a Moisés. Moisés não escreveu todos eles, escreveu os mandamentos. A Bíblia fala, e não dá tempo de mostrar aqui, que um anjo escreveu tudo isso. Certo? Um anjo escreveu sobre isso. Tá? Tem os textos bíblicos que mostram isso. Então, os 5 primeiros livros têm resumo de toda a lei, o que Deus quer e decretou para a humanidade. Está lá. Os Nevim e Ketuvim, que são os profetas e os escritos, que tem todos os profetas, é Deus falando através dos profetas a respeito da Torá. Profetas o que são? Homens usados por Deus para lembrar o povo a respeito da Torá. Porque eles estavam se desviando ou porque coisas haveriam de acontecer no futuro baseado na lei que foi ensinada. E o povo, por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa do adultério espiritual, deixou a lei. Escuta isso. Escuta isso. Os profetas vieram para lembrar o povo de Israel que estavam ficando para trás na lei. Então a Torá é a essência de tudo. Alguém colocou ali, alguém já pegou. Então é tudo sobre a Torá. Eu estou chegando lá. A Ariana, acho que é, né? Então é tudo sobre a Torá. É tudo sobre a Torá, queridos. Quando alguém fala que não gosta da Torá, não entende nada de Bíblia, é religioso e não é crente o suficiente. E eu vou dizer algo mais profundo. Quem fala contra a Torá, eu tenho dúvida se tem o Espírito de Deus. Não estou dizendo que não tem, porque eu não posso julgar ninguém aqui nesse aspecto. Mas eu fico em dúvida se tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus nada mais é do que a Torá vivendo no seu coração. E agora? Como é que tu explica essa aí, crente? Vamos voltar então aqui? Está todo mundo junto aqui? Compreendendo? Olha só então. A Torá, né? O que vem a ser a Torá? A lei de Deus, tudo que Ele quer que a humanidade faça, tudo explicadinho, os segredos do mundo estão na Torá. Profetas e escritos, os profetas falavam para o povo, os escritos e salmos, que entra essa parte ali, são canções, são poesias baseadas na Torá. Os profetas falaram para o povo a respeito do que Deus tinha, devolvendo a Torá para o povo, explicando, falando das coisas futuras. E aí vamos andando mais um pouco. Tudo isso, né, faz parte de uma explicação para a Torá. E cadê o Novo Testamento nisso? Deus prometeu lá em Jeremias 31 que Ele colocaria a lei no coração. Não mais em tábuas externas, mas no coração. E aí, não dá tempo de explicar tudo isso para você, mas o que acontece? Jesus veio, os evangelhos foram escritos. Os evangelhos foram escritos posteriormente. Tá? Voltando então, a Torá eterna sempre existiu, a Torá escrita foi dada no Sinai, né? A Torá viva é Yeshua, João explica isso no seu evangelho. No princípio era a Torá, e a Torá estava com Deus, e a Torá era o próprio Deus. Substitua verbo pela Torá, porque o original fala a Torá. Estão comigo? Viu? Parece só nomenclatura, não, muda tudo, porque você foi ensinado a rejeitar a Torá e o Antigo Testamento desde sempre. E a Torá se fez carne e tabernaculou entre nós. 2 textos que você não sabe. Tabernacular é uma palavra, tabernáculo é uma palavra também que vem do grego, né? O correto é mishkan no hebraico. Eu não sei pronunciar como é que fala isso. Né? A pronúncia do tabernacular, tabernacular em hebraico, não sou perito em hebraico, não, eu sou estudioso do que eu preciso ali. Mas um dia serei fluente nisso, em nome de Jesus. Tudo para isso. Então, olha só.
A Torá se fez carne e tabernaculou. Sabe o que quer dizer que tabernaculou? É mais do que claro. Yeshua veio para essa terra em tabernáculos. Foi no tempo que ele nasceu. Lembra que José e Maria andavam por todo aquele lugar e não havia lugar nas pousadas? Porque era tabernáculos. Em tabernáculos todo mundo subia para fazer adoração. Você está ouvindo isso? Luciene, o Espírito Santo está testificando em mim. Glória a Deus. Amém. Amém, minha irmã. Glória a Deus por isso. Você está ouvindo isso? Aí o que acontece agora? Jesus se fez carne. O que Deus disse? Eu vou colocar minha Torá no coração de vocês. Eu quero que não seja só numa pedra. Eu quero que ela esteja no coração de vocês. Porque numa pedra, eu já expliquei isso em outras lives, você que me acompanha já sabe disso. Uma pedra é como uma placa de pare, né? Não, uma placa de 80 km por hora no trânsito. Se você andar acima de 80 km, andar 110 e ninguém te pegar no radar, tá tudo bem. Agora, se você for pego, você vai ser multado por isso. A lei numa pedra externa, ela pode ser burlada e ninguém ficar sabendo. Por isso que Paulo diz que a lei era enferma, porque ela dava a possibilidade para o ser humano burlá-la no momento que quisesse e ainda dar uma de bom religioso. Se eu passasse de 80 por hora e fosse multado, alguém podia olhar para mim e dizer assim, rapidinho, hein? Tava com pressa, hein? Mas ele fez a mesma coisa, só que não foi pego. Essa é a hipocrisia da lei, por isso que ela era enferma. Mas a lei do Senhor, ela é para estar no coração de Deus, assim, eu vou escrever no coração, não mais numa pedra externa, vai estar aí dentro, nas tábuas de carne do seu coração. E aí o que acontece? Yeshua vem primeiro, a Torá se faz carne. E daí ele diz assim, eu vou mostrar para vocês como é que vive. Aí a primeira frase de Jesus na frente de todo mundo, não pense que vim abolir a lei, eu vim para fazer cumprir. Explica essa aí, evangélico. Não, Jesus reescreveu a lei. Mentira! Não, Jesus mudou a lei porque Jesus e inventa um monte de história que é mentira. Jesus não mudou nada, nada falo por mim mesmo, mas tudo que ouço o meu Pai, isso é o que eu falo. Sabe o que Jesus fez? Ele veio e cumpriu a lei, e nas partes que você não poderia cumprir, Ele fez por você. Existem coisas na lei que você não poderia cumprir? Não, quer dizer, existem coisas na lei que você não poderia cumprir? Existem, você não poderia mesmo. Aí, anota aí, escreve aí. Romanos 14, está escrito assim, porque o fim da lei é Cristo. Só que o fim ali quer dizer finalidade. A finalidade da lei era apontar Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a finalidade da lei é apontar Cristo. A lei tinha Paulo vai dizer que a lei era como o aio. Aio é aquele que vai na frente. Sabe? Então não tem problema, nós não vamos ser legalistas, nós não vamos ter que fazer. Não precisa comprar boi, bode nem ovelha para sacrificar, que não precisa mais. O sacrifício de salvação, de remissão do pecado foi feito em Yeshua, uma vez por todos. Anota aí, Hebreus 9. Leia Hebreus 9. E nunca mais você vai ficar confuso. Se o sangue de bodes pôde temporariamente purificar externamente os homens, quanto mais o sangue de Yeshua, entrando uma vez por todas no Santo dos Santos, fez expiação total pela humanidade. E aí o que acontece? Agora preste atenção. Talvez você não saiba, mas a festa que nós chamamos de Pentecoste é a festa de Shavuot, ou festas da semana, que aconteceu, a Torá foi dada para Moisés em Shavuot, após 50 dias de saída da Páscoa, ou melhor dizendo, depois tem Páscoa, daí 7 dias de ázimos, aí a festa das primícias, 50 dias depois da primícias tem Shavuot,
que conta 49 semanas. 49 semanas não, 49 dias. Olha aí, de Londres. Seja bem-vindo, Daiane. Você está entendendo aqui? Aí no mesmo dia, como que ele escreve a Torá na tábua do nosso coração? Já vou responder, estamos chegando lá. Olha só. Como que ele escreve a Torá na tábua do nosso coração? Querido, isso aqui que eu estou te entregando num Shabat, um portal se abriu aqui, de graça sobre a tua vida. Eu sei que muitas pessoas estariam aí e isso aqui não tem preço. As pessoas estão perguntando se eu vou deixar salvo, eu vou pensar. O que eu estou te entregando aqui não tem preço, queridos. Olha só. Chega a Pentecoste, Jesus ressuscita, passa 40 dias. Jesus é a primícia. Lembra disso? Lembra que eu acabei de falar? Pensa. Olha, gente, você tem que entender a Torá. Por isso que o evangélico, ele lê Bíblia e não sabe nada. Pastor, o senhor é evangélico? Já fui, não sei mais se eu sou evangélico. Porque do jeito que os evangélicos têm me atacado e falado, porque eu tenho estudado Bíblia e ensinado o povo, eu já não sei mais se eu faço parte desse grupo, não, querido. Olha só o que aconteceu. Preste bem atenção nisso. O que eu vou te entregar agora aqui é poderoso. Deus tira o povo do Egito, lembra? E daí, Pessá. Deus manda pegar um cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. Se abre um portal. E o portal salva o filho primogênito. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que nós estamos... Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Que nós estamos na congregação dos primogênitos. Chegamos no Monte Sião Celestial. Na congregação dos primogênitos. Lá no Egito foi passado sangue nos portais e salvou o primogênito. Comeram rapidamente e saíram. Participaram de asmos por 7 dias para se santificar. E aí tiveram a festa das primícias. E depois a contagem de Homer. Até o momento em que eles foram receber a Torá. Olha o que aconteceu. Com Jesus foi a mesma coisa. Eles tiveram momentos todos. Jesus foi o cordeiro que morreu. E depois de 3 dias ressuscitou. Trouxe a santificação. Porque ele é o pão, ele é o asmo. O pão sem fermento. E daí ele ressuscita sendo a primícia dos que dormem. A festa das primícias. Fica 40 dias com seus discípulos. 40 dias. E depois ele sobe aos céus e diz assim, permanecer em Jerusalém. Eles ficaram 10 dias encerrados em oração num lugar. Os pastores ensinam que eles tiveram medo. Não, eles estavam cumprindo 40 mais 9 dias, na verdade. 40 mais 9 são 49 dias. No 10º dia, o que era? Pentecostes. O que Jesus disse? Não saiam daqui, continuem com a contagem de homem. E eles sabiam algo. Porque Jesus disse assim, porque vai vir a palavra que vocês receberam do meu Pai, a promessa do meu Pai. Aí as pessoas dizem, a promessa do Pai é o Espírito Santo. Não. O judeu sabia que a promessa que ia acontecer é que a Torá lá de Jeremias 31 ia ser escrito no coração. Para nós, Pentecostes, fica perdido. Agora o judeu sabia exatamente que a contagem de Homer levava você para Shavuot. Olha só, Shavuot. E daí, Shavuot é a festa que foi chamada de Pentecostes. Aí estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como um vento impetuoso. E eu estou todo arrepiado porque tem uma presença de Deus aqui, meu Deus do céu. E todos foram cheios do Espírito Santo. Veio como labaredas de fogo sobre a cabeça deles. Eu não tenho tempo de explicar o que é o fogo aqui, mas o fogo desceu sobre eles, porque há uma promessa de fogo. E a Torá veio e foi gravada no coração deles.
Querido, me desculpe, mas Pentecostes que você chama não foi o momento em que o povo falou língua estranha e aprendeu a rodar no manto, não. Pentecostes foi o momento em que a Torá entrou no coração. E agora, tudo aquilo que eles sabiam externamente, a Torá agora estava guardada no coração. Davi já sabia disso. Escondi a tua palavra no meu coração. Escondi a tua Torá no meu coração para não pecar contra ti. E aí, o que acontece? A partir desse momento, agora a Torá está em você. Yeshua, que é a Torá. O Espírito Santo, que é a Torá. E agora você não fala de você mesmo, você fala daquilo que a lei do Senhor está te compungindo a falar. O Espírito te lembra de todas as coisas, que todas as coisas da Torá. E das coisas que estão por vir, do futuro. Porque o Senhor também revela o futuro, porque Ele é aquele que anuncia o fim no início de todas as coisas. Oh, meu Deus! Queridos, acho que a conversa rendeu, né? É muito bom compartilhar com você a esse respeito. E aí, a partir de hoje, queridos, não aceite mais que as pessoas coloquem o dedo na sua cara e fiquem falando mal do Antigo Testamento. Porque não tem nada de antigo. Só para você entender, né? Finalizo aqui. Para você compreender, olha só. Havia um testamento onde o seu nome não estava escrito, querido. Deus tinha um filho. Vou falar assim de uma forma. Não pense que isso é algo que está escrito na Bíblia diretamente. Eu vou te fazer uma ilustração, tá? Para você compreender. Havia um filho de Deus mais velho, chamado Israel. Vamos chamar assim de filho. Eu sei que tem outros termos bíblicos, mas só para você entender rapidamente aqui. E aí, esse filho era amado pelo pai. Mas de repente esse filho se perde. E como a história vem muita coisa na minha cabeça aqui para fazer outras comparações para você compreender melhor. E aí havia um testamento. Deus escreveu um testamento dizendo, olha, o dia que algo mudar, né? Vamos dizer como pai, né? O dia que o pai faltar, toda herança é tua, meu filho. Só que mais tarde, eu lembrei do filho pródigo também, tá? Só que mais tarde vem um filho mais novo. E daí Deus, como pai, disse assim, não, vou ter que refazer o testamento e incluir o filho mais novo, porque agora não só mais um, não é só mais um, são dois. Tá entendendo? Então, o que você chama de Antigo Testamento, o Velho Testamento, o que está acontecendo? O Antigo Testamento era um testamento onde você, como gentil, não fazia parte. Porque o mistério de Deus era Cristo, Paulo fala. E o mistério de Cristo era a igreja, ninguém sabia disso. Mas Deus sabia. Então o filho mais velho, entenderam isso? O filho mais velho. Não existe um testamento que passou. O que aconteceu é que agora, o testamento que teu nome não continha foi aí colocado você. Por isso que acho que Pedro que diz, antes vocês não eram povo. Estavam distantes da comunidade de Israel, sem Deus no mundo, estranho às alianças da promessa, sem Deus no mundo. Mas agora foste aproximados. Você está entendendo? Se você está longe de Israel, você está sem Deus no mundo, estranho às alianças? Porque Gálatas diz que você é herdeiro. Você é herdeiro das mesmas bênçãos de Abraão. Não há cristianismo, nem sei se posso chamar de cristianismo, mas não há palavra de Deus sem Israel, sem Abraão. Não há. Ah, mas eu não concordo porque eu sou cristão. Seja o que tu quiser. Mas para te ler minha Torá, para te botar a mão na minha Brit Hadashah e querer discutir comigo, tu vai ter que estudar. E não me vem com versãozinha grega traduzida depois aí não, que o bicho pega.
Para de ser religioso. Para de ser filosófico. Mas a filosofia é uma benção. Eu sei, é uma benção. Eu sou formado em filosofia. Fui professor de filosofia. É uma benção. Mas não tem nada a ver com a palavra. Então, é basicamente isso aí. Eu fiquei um pouco irritado aqui, porque eu me lembro de algumas... eu sou manso até na minha irritação, querido. Então, tem que aprender a ser como Jesus, né? Só que ser manso não é ser idiota. Tá? Não é aceitar tudo e não distorça a palavra, né? Então, aprenda isso, querido. Queridos, ia falar mais algumas coisas, mas já falou aqui bastante, fechamos 1 hora. Foi bom compartilhar com você esse tempo aqui, tá? Eu quero... Deixa eu só ver aqui se eu tenho... Deixa eu ver se eu acho aqui. Se está na mão... Só quero orar por você e abençoar a sua vida neste Shabat. Estamos quase, daqui a pouco, estamos aí no... Não tão daqui a pouco, mas depois de 18, estamos a Havdalah. E em breve vamos estar encerrando aqui. Mas à noite vou estar no culto. Hoje eu prego no culto dos adolescentes lá na igreja. Estou com saudade de pregar com eles também. Yeverechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panavelecha vehunecha. Issa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. O Eterno te abençoará e te protegerá. O Eterno fará resplandecer o seu rosto sobre ti e será misericordioso contigo. O Eterno colocará o seu rosto sobre ti e te dará a paz. Shalom, shalom. Um beijo no seu coração. Obrigado por estar junto aqui. Tchau, tchau.